Que alegria nós estamos aqui reunidos mais uma vez essa noite, todos unidos aqui num mesmo propósito. Agradecer ao Senhor pela grande salvação que Ele tem operado na nossa vida. Dar a Ele a honra e a glória que é devida ao Seu nome, como nós cantamos aqui. Se às vezes nós pudéssemos pensar num momento assim que nós estávamos ali adorando, no momento que foi o ápice da adoração, se nós pudéssemos falar assim, foi naquele momento assim que eu senti que foi o ápice, o momento mais intenso em que nós estávamos adorando. Eu quero acreditar, meus irmãos, que se na nossa concepção esse momento foi o ápice, eu acredito que lá nos céus, às vezes a gente não consegue segurar esse ápice por muito tempo, mas eu acredito que lá no céu essa questão é contínua, do lado do Senhor, em volta de Deus. Uma que os seres espirituais que estão em volta do Senhor, que são anjos perfeitos, eles não se cansam, a palavra do Senhor fala, de fazer isso durante todo o tempo, e nem estão presos como nós no dia e na noite, mas que essa adoração é contínua. Nós cantamos aqui essa letra desse hino, e a letra nos conduziu a essa adoração. Lá eles estão diante da face do Senhor, não precisa de uma letra para motivá-los a fazer isso com tanta intensidade. Eles estão contemplando a face do Senhor Jesus Cristo, e por contemplar a face e a grandeza e a beleza dele, tudo que ele é ali, bem perto do Senhor, eles fazem isso dia e noite sem cessar. E é tão maravilhoso quando nós estamos na adoração, nós alcançamos essa adoração profunda, sincera, e o Espírito de Deus vem e começa a agir nos nossos corações. O nosso interior é tomado de uma intensa alegria, alguns são tomados de um quebrantamento, outros são tomados de uma vontade muito grande de levar a sua voz bem alto e declarar a grandeza dele, o seu amor por ele. E esse momento nosso ele durou tão pouco tempo, mas a esperança que nós temos é que nós vamos viver isso eternamente nos céus com o Senhor. Jesus disse aos seus discípulos: não precisam ficar com seus corações turbados ou tristes. Eu vou até a cruz do Calvário e eu vou lhe preparar lugar para vocês, para que onde eu estou, onde eu estiver, vós estejais também. Nós temos essa promessa gloriosa de que a vida nossa, que difícil, cheia de embates aqui nessa vida, vai ter um fim. E quando essa vida tiver um fim, vai começar a verdadeira mesmo, a que realmente compensa, aquela que realmente para o qual Deus nos criou, nos trouxe a existência a esse mundo, que é nos levar para a glória eterna. Nós existimos para viver eternamente na vida que está nos esperando. Esse mundo aqui cheio de problema. Uma jovita estava falando comigo aqui: pastor, a questão ambiental, um homem está acabando com esse mundo. Esse mundo realmente está indo nessa situação, nesse declínio, em todos os sentidos. Mas os céus, o qual Deus criou para a habitação das suas criaturas, nos quais nós estamos incluídos. A Bíblia fala que os animais terrestres vão perecer aqui nesse mundo, mas nós não. Nós vamos passar dessa vida para a vida eterna com o Senhor. Esse é o motivo da existência de toda a raça humana. Grande parte dela está virando as costas para essa grande salvação, para essa promessa de vida eterna. Mas nós estamos aqui aguardando novos céus e nova terra, onde reina a luz e a paz do nosso Senhor. Nós vamos estar nesse lugar maravilhoso. Lá o ápice vai ser contínuo. Nós vamos ter força para aguentar? Claro que vamos. Nós vamos ter um novo corpo lá, Essa carcaça velha cheia de problema aqui vai ficar para trás, e um novo Jonatas vai ser gerado. Um corpo glorificado, muito mais perfeito que esse, muito mais cabelo do que esse, para a glória do Senhor nosso Deus. Não vai estar limitado como esse corpo tão frágil, mas um corpo glorificado, e nós vamos viver nesse ápice de alegria, de adoração ao Senhor. Mantenhamos firmes e viva essa esperança no nosso coração. Nós vamos abrir a Bíblia aí, aproveitar que os irmãos estão de pé, vamos ler uns textos aqui, depois os irmãos podem se sentar. Vamos começar lá em Mateus capítulo 5. E o verso 10.
O Senhor Jesus está dizendo o que ele diz? Bem-aventurados. A palavra bem-aventurado significa o quê? Feliz. Feliz são os que sofrem perseguição. É uma verdade isso, meus irmãos? Claro que é, porque ele completa dizendo: por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O ato da perseguição não é algo que traz alegria, mas a esperança ou a promessa daqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, da vida justa de Jesus. Isso nos dá alegria, porque nós estamos debaixo de uma promessa que já é, o reino de Deus já pertence a você. Avance aí agora para Atos, capítulo 5 agora, versículo 14. Diz assim: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando esse passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Levantando-se o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, e eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos, e os puseram na prisão pública. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras dessa vida. E ouvindo eles isso, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e a todos os anciãos dos filhos de Israel, e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas tendo lá ido, os servidores não os acharam na prisão, e voltando lhe anunciaram, dizendo: achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança, e os guardas que estavam fora, diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achamos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo essas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Deus com sua destra o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Aleluia. Vamos curvar a nossa cabeça, nós vamos orar, depois os irmãos podem se sentar. Senhor nosso Deus, nós colocamos a nossa vida nesse momento, rendidos totalmente à ação poderosa da Tua Palavra pelo Teu Espírito, lançando fora, ó Pai Santo, da nossa mente, do nosso coração, todo e qualquer sentimento faccioso, que tenta, ó Pai Santo, fazer oposição na nossa mente, no nosso coração. Pai, leva cativo agora toda resistência humana, intelectual, da falsa ciência, e de qualquer ação, ó Deus vivo, de qualquer espírito maligno que tenta nessa noite trazer distração, ó
ó Pai amado, colocar nos corações rebeldia e oposição à Tua palavra, leva cativo nessa hora. Nós entregamos nosso coração rendido a Ti, Senhor amado, ao ensino da Tua palavra. Ó Pai amado, a instrução que ela tem ao nosso coração, que o Senhor possa nessa noite, ó Pai Santo, fortalecer-nos, como foi ministrado aqui pelo poder dessa Tua palavra, que é viva e eficaz, que é poderosa para operar em nós. O Senhor mesmo a inspirou para que esses homens a escrevessem, a falassem, e o Senhor fez isso com um propósito, para que ela fosse, ó Pai Santo, estímulo, ó Pai Santo, ânimo para eles naquele dia. E o Senhor disse, como o Senhor orava, que não só por esse, mas por todos aqueles que haviam de crer no Senhor. Ó Pai Santo, nós estamos aqui reunidos em torno dessa Sua palavra, crendo, ó poderoso Deus, que o poder que operou nela, através dela na vida daqueles homens naquele dia, é o mesmo também que opera em nós hoje. E nós pedimos que esse poder seja nessa noite materializado na nossa vida, no nosso interior. Pai Santo, que a mesma fortaleza, que o mesmo vigor espiritual que operou neles, opere também em nós, nessa hora. E que o poder que nela o Senhor colocou, opere na nossa vida grandemente. E que o Senhor faça, Deus vivo, ó Pai, maravilhas, como o Senhor fez na vida deles. Como nesse texto nós acabamos de ler aqui. É, ó Pai Santo, essa maravilha grandiosa que o Senhor operou através da vida desses homens. Que seja também nos nossos dias de hoje. Fortalece-nos, vivifica-nos, ó poderoso Deus, diante dos desafios, das oposições, ó Pai, que está diante da Tua igreja, da nossa vida. Nos dá, Deus vivo, o mesmo coração, o mesmo sentir, o mesmo pensar que o Senhor deu a esses irmãos. Ó Pai Santo, que essa mesma obediência e fé seja também na nossa vida. Fortalece a vida de cada um de nós que estamos aqui, e que o poder do Senhor, que opera pela Tua palavra, opere fortemente, ricamente em nós, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Vamos abrir aí agora, no mesmo livro de Atos, no capítulo 12 agora, no verso 1. Verso 1, e diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Matou a espada Tiago, filho de João, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados, para que o guardassem. 4 quartenos, 16 soldados, para guardar um simples pescador, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. 2 Timóteo agora, capítulo 3. Capítulo 3 de 2 Timóteo e o versículo 11. Diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo: tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais que me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Amém. Somente até aqui. Nós iniciamos segunda-feira a nossa campanha, a nossa contagem de oração. Estou me fugindo a palavra aqui, certo? Nosso propósito fugiu aqui. Nosso propósito de 40 dias de oração.
E junto com a oração também, o jejum e a meditação sistemática, bem cuidadosa das Escrituras. E como nós fomos aqui bem orientados, nosso propósito é em favor da nossa nação, Brasil, da Igreja do Senhor, das nossas famílias. E esse propósito de oração tem como objetivo nós orarmos, porque nós temos percebido claramente, não precisa ser uma pessoa espiritual para perceber isso, porque até aqueles que não têm o hábito de ler as Escrituras Sagradas têm percebido isso aí fora. A oposição, o inimigo da nossa alma, que Satanás tem feito a Deus e a sua palavra, querendo de todas as formas colocar a Bíblia em descrédito, a palavra do Senhor como uma inverdade ou uma invenção da cabeça de alguns, tem tentado deturpar os princípios morais e éticos da igreja, e tem tentado de algumas maneiras muito sutis e sorrateiras e até assertivas entrar dentro das escolas, penetrar ali através de homens e mulheres que têm já nos seus corações a corrupção moral, tentar colocar toda a mancha moral também em crianças que estão ali na formação da sua personalidade, do seu caráter, do seu entendimento, e impor sobre elas ali a sua ideologia de vida e perverter a mente deles para que eles olhem para as Escrituras e tenham ela em total descrédito. É um plano bem engenhoso. Está acontecendo aí diante dos nossos olhos, diante dos nossos filhos. E a igreja também tem sofrido retaliação de todas as maneiras. Nós temos percebido aí nas questões políticas e sociais, a igreja não pode falar, mas qualquer outro grupo antagônico que faz oposição à igreja, quando eles falam, aí sim, aí é verdade. E nós temos visto a nossa nação caminhar um declínio moral muito grande. E não só ela, mas a sociedade em geral. O mundo está agora, nesse momento mesmo, descendo a ladeira no que diz respeito à sua conduta moral e ética. As pessoas estão abandonando princípios no quais levaram a sociedade a viver por um bom tempo uma vida mais sossegada, de mais princípios, de mais valores. A sociedade está aí descendo as escadas das questões morais, e não é novidade o que eu estou falando aqui não. A própria televisão mostra isso, as redes sociais. Isso para nós tem deputados já defendendo abertamente o incesto como plano de governo para permitir nessa nação, que é uma aberração contra Deus e contra a sua palavra e contra a família. E eles já estão falando isso abertamente e sem nenhum pudor. A igreja tem se levantado em oposição, como o Senhor Jesus tem nos mostrado que essa oposição viria mesmo, e ela tem por detrás dela o inimigo da nossa alma, que é fazer oposição ao Senhor. E todos nós devemos estar empenhados nesse propósito de 40 dias, orando, determinando no seu coração de que maneira você vai consagrar a sua vida por esse propósito, pela nação, pela igreja e pela família. E faça isso com empenho, e faça isso com entendimento, sabendo muito bem contra quem nós estamos lutando. Não é com pessoas, nem contra homens. O apóstolo Paulo fala pelo Espírito Santo que a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra as pessoas, mas contra os principados, que manipula elas para que elas possam agir dessa maneira. E nós lemos alguns textos aqui, e nós vemos claramente o Senhor Jesus já dizendo isso lá atrás, quando Ele veio aqui a esse mundo. Ele disse aos seus discípulos: olha, vocês serão tidos como felizes quando vocês começarem a passarem perseguições por causa da minha justiça, por causa do modo justo que vocês agora estão, que vocês aprenderam de mim, e vocês estão começando a viver ele. Uma perseguição vai vir porque sobre vocês, fazendo oposição a essa vida piedosa, vivendo em amor e justiça. Nós vemos claramente também os discípulos, quando eles começaram ali a pregar no nome do Senhor Jesus o arrependimento, a salvação dos homens, que eles abandonassem os seus pecados. Logo uma oposição ferrenha começa a se levantar contra eles. E a palavra do Senhor fala que eles começaram a pegar os discípulos e a colocar eles em prisões, para que de alguma forma eles parassem de falar no nome de Jesus Cristo para as pessoas.
sobre o nome dessa vida, sobre essa mensagem da salvação, sobre essa mensagem da transformação de vida, como nosso irmão Jones testificou aqui da sua transformação individual, que aconteceu quando ele ouviu a mensagem da salvação e do grande amor de Deus para com ele. E os discípulos estão pregando às pessoas que elas se arrependessem dos seus pecados, no nome de Jesus Cristo, elas tomassem uma decisão de mudar as suas vidas, e tomando essa decisão, pedissem ao Senhor Jesus o perdão dos seus pecados, e receberiam com isso a salvação eterna, no qual eu falei aqui. E nós vemos não só as religiões daquele tempo perseguindo os discípulos de Jesus, mas nós vemos também o governo daquela época, né, o Império Romano, através de Herodes, toma ali Tiago, corta a cabeça daquele homem justo, nobre, que não fez mal algum a ninguém, que na concepção de Herodes o mal dele foi falar do nome de Jesus Cristo. Ele agora prende o apóstolo Pedro com o mesmo intuito de matá-lo também, porque ele viu que isso agradou aos judeus da época, e ele está intencionado em fazê-lo. Mas a palavra do Senhor fala que um anjo, de uma forma milagrosa, socorre ali o apóstolo Pedro, como foi também, nós lemos no capítulo 5 de Atos, que aconteceu também com os discípulos quando eles foram presos ali. Da primeira vez, né, estavam mais discípulos, na segunda estava só o apóstolo Pedro. Essa oposição é muito clara para nós. E Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta, e ele está agora animando esse servo do Senhor, e falando com ele: olha, sofre comigo também as aflições que eu tenho sofrido, emparelha comigo também, porque não vai ter como você se esconder disso, e nem fugir disso. Eu padeci perseguições, sofrimentos, por causa do nome de Jesus Cristo. Ele vai dizer assim: olha, eu quero dizer algo, e não vai ser só eu, vai ser todos quantos querem servir a Cristo de uma forma piedosa, vão padecer também essas mesmas perseguições que eu padeci. E toda perseguição que você vê aqui, não era porque Pedro agora tinha uma forma eloquente de falar, não era porque agora João ou Tiago, agora eles conseguiam falar em público, e antes eles eram só pescadores simples e robustos. Não era porque agora o apóstolo Paulo estava de cidade em cidade e era um homem que tinha uma inteligência muito grande. Todos eles foram perseguidos por uma única causa, por causa de um único motivo, porque o nome de Jesus estava sobre a vida deles. Cristo diz: por minha causa vocês serão perseguidos. Não é por outro motivo. Paulo poderia continuar vivendo a sua vida normal lá atrás, como um discípulo do judaísmo, e ele não sofreria nada do que ele passou. Se Pedro continuasse a sua vida como um pescador simples lá, sem exercer fé em Jesus, nada teria acontecido com ele das coisas que ele padeceu. Tudo que ele viveu e passou foi por causa do nome de Jesus, que ele agora declarava abertamente. E como ele não poderia fazer isso? Como eu e todos nós que estamos sentados aqui poderíamos não fazer o mesmo? Eles chegaram e falaram assim: nós te proibimos expressamente de falar nesse nome e de ensinar ele a qualquer pessoa, e nós estamos te ameaçando agora: se você o fizer, nós vamos te bater e te prender de novo. Qualquer pessoa diante de uma ameaça dessa, por qualquer motivo dessa vida, dava um passo para trás e se acovardava. Está bom, não faço mais. Qual foi a resposta de Pedro? Diz para ele: vocês julgam vocês mesmos. Se você estivesse no meu lugar, você acha razoável? Você acha certo que eu vou deixar de obedecer a Deus e falar de Jesus para obedecer a vocês? E não era só uma questão da obediência ao chamado de Deus na vida deles, era exatamente pelo mesmo motivo pelo qual esse irmão jovem subiu essa tribuna aqui hoje e falou abertamente. Foi por causa da grande transformação que Cristo operou na vida daqueles homens.
e eles não poderiam mais conter isso dentro da sua boca, eles não poderiam mais guardar isso no seu coração. Eles andaram por quilômetros de distâncias que nenhum de nós, porventura, às vezes animaríamos a andar a pé, a cavalo, em perigos de ladrões, de salteadores, de mortes, com o único propósito, que não era ganhar dinheiro, que não era visitar um parente que eu não tinha visto há muito tempo, só com o propósito de falar: eu conheci o Filho de Deus enviado a esse mundo para trazer salvação, e eu fui salvo por ele. Eu quero te dizer que ele veio a esse mundo também para te salvar. Era essa a mensagem que eles iam a todos os lugares pregar ela. Você lembra, meu irmão, quando Jesus operava um milagre na vida de uma pessoa, o que ele falava para ela? Vai embora para sua casa, não conte para ninguém o que aconteceu aqui. E qual era o que a pessoa fazia quando ela ia embora? A Bíblia fala que ele ia contando para todas as pessoas o grande milagre que Jesus fez na vida dele. E as pessoas iam escutando ele contando o milagre que Jesus fez por ele, o perdão dos seus pecados. Aquele coxo de nascença lá, né? Não, desculpa. O cego foi levado à presença dos fariseus lá, levou os pais dele para comprovar que ele era cego de nascença. E ele falou para eles assim: olha, eles queriam provar que o que aconteceu com ele não foi Jesus quem fez. Ele falou assim: olha, eu não sei se vocês acreditam ou não, mas foi ele, Jesus, foi quem me curou, aquele homem lá. E ele virou as costas, eles xingaram ele, depreciaram ele. Ele foi e encontrou com Jesus depois. Jesus perguntou para ele se ele cria agora. Ele falou assim: quem é? Porque eu creio. Ele assim: sou eu, sou o Filho de Deus. Ele disse: eu creio, Senhor, eu creio agora de todo o meu coração. Meus irmãos, isso está dentro de nós, na nossa vida. Aqueles homens não pararam, eles suportaram todo tipo de perseguição por causa da transformação que Jesus operou na vida deles de salvação, o cancelamento dos seus pecados. Vamos abrir um texto aí. Coloca para nós no telão para ficar mais rápido. Atos 3,16. Atos 3,16. O apóstolo Pedro tinha acabado de curar aquele paralítico. Eles foram interrogar ele e saber. Ele falou assim: mas como que esse homem foi curado aí? Na autoridade de quem vocês fizeram isso? Olha o que Pedro responde: é pela fé em seu nome, fazendo referência a Jesus. Fez o seu nome fortalecer a este é que vedes e conheceis. A fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Pedro está dizendo e justificando o que está acontecendo com esse homem aqui. Não foi nenhuma outra coisa a não ser o nome de Jesus. Pelo poder do nome de Jesus é que operou nele. O nome de Jesus estava sobre ele, sobre as suas vidas. Eles carregavam o nome de Jesus. Não foi isso? Que o paralítico, o que aconteceu? Pediu esmola. Pedro diz: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou no nome de Jesus. Levanta-te e anda. E a Bíblia fala que ele saltou sobre os seus pés e agora acompanhava eles, e ele começava a glorificar a Deus agora, e todo mundo estava vendo aquele homem, conhecia ele sentado lá, e Pedro falou assim: no nome de Jesus, o nome que está sobre a nossa vida. Como ele fala no capítulo 4, no versículo 12, foi até citado aqui pela irmã Débora no louvor aqui: em nenhum outro a salvação, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens, no qual importa que sejamos salvos. Toda perseguição e oposição que nós estamos sofrendo hoje do inimigo da nossa alma, através de pessoas, de todas as situações, é por causa do nome de Jesus que está sobre nós. E glória a Deus que esse nome está sobre a nossa vida.
porque só nesse nome há salvação, só nesse nome há esperança de vida eterna, só nesse nome nós conhecemos a Deus, o Criador dos céus e da terra, e nós sabemos o porquê nós estamos aqui nesse mundo, só no nome poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. A igreja, ela detém essa verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Coloca para nós aí, no telão. Mas, Paulo falando, né? Acerca da visita dele para Timóteo. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza do quê? Da verdade. A sua igreja, o seu povo, eu e você que estamos aqui, toda oposição e perseguição é por causa da verdade que nós declaramos, que nós vivemos ela, a verdade pela qual nós estamos aqui hoje, nessa noite, todos os dias da nossa vida, a verdade pela qual nós estamos guardando princípios do Senhor, nosso Deus nos deu mandamentos, seus preceitos tão retos e verdadeiros. É por causa dessa verdade que está em nós que essa oposição vem. Por causa dessa verdade que nós sustentamos ela. Verdade que nós estamos aqui nesse culto hoje para ouvi-la, para falar dela, para viver ela. João escreve a sua carta e diz: meus filhinhos, eu estou muito feliz porque vocês estão vivendo e permanecendo na verdade. Vocês estão firmados e firmes nela. É por isso que o inimigo da nossa alma faz oposição. Vai continuar fazendo a igreja do Senhor. Vamos para Atos capítulo 13, versículo 6. Atos 13. E diz assim, 13 de Atos, verso 6. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, o procônsul. Mas existia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho de quem? Ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí agora, pois, contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado. Da doutrina de quem? Do Senhor. Meus irmãos, é muito claro isso para nós. Quem está por detrás de toda oposição, toda perseguição? A Bíblia Sagrada está mostrando para nós aqui de uma forma muito clara. O inimigo da nossa alma é quem está por detrás dela, manipulando situações, tentando forçar para que as pessoas não conheçam a verdade. Não foi assim? O homem querendo ouvir, está lá o encantador tentando atrapalhar ele ouvir a mensagem da salvação, para que aquele homem fosse salvo. E Paulo, cheio do Espírito Santo, virou para ele e entendeu o que estava acontecendo e disse: ó filho do diabo, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. A Bíblia diz: e a mão do Senhor agora é sobre ti. A Bíblia fala que ele ficou cego, precisava de alguém guiasse ele agora. E o procônsul creu maravilhado, porque a oposição foi vencida pelo poder do nome que é sobre todos os nomes. Nós cantamos aqui, pelo poder do nome de Jesus, pela ação poderosa do nome de Jesus Cristo. Efésios no capítulo 6, versículo 10. Coloca para nós aí no telão. Vamos ler esses 3 versos. Capítulo 6, verso 10, 11 e 12.
assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. É muito claro isso para nós. O apóstolo Paulo começa a trazer a revelação. O negócio nosso é contra as pessoas, mas é aquilo que manipula elas, que é o inimigo da nossa alma. A nossa luta é contra eles. Meus irmãos, a igreja do primeiro século padeceu essas perseguições: falsas religiões, o Estado ali, que era um governo que colonizou Israel como nação, né? A nação de Israel era cativa ali do Império Romano. Não existia nenhuma forma de direito civil nem social, nós tanto se falado hoje, né, nos nossos dias. Naquela época não tinha isso. E eles não tinham onde socorrer, eles não tinham para onde correr quando essas situações aconteceram. Quando os discípulos apanhavam e tomaram um couro dos fariseus lá, a Bíblia fala que eles foram para a igreja, se alegaram e oraram. E se alegaram porque se acharam dignos de apanhar, de sofrer por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não tinham onde recorrer a não ser inteiramente e unicamente no Senhor, no Espírito Santo. Eles não tinham apoio de nada nem de ninguém, do Estado, da polícia, da época, de nada. Pelo contrário, eles eram opositores a eles. Como essa igreja triunfou? E triunfou mesmo. Verdade essa que nós estamos aqui hoje reunidos. Estamos aqui porque essa igreja que se iniciou, ela triunfou contra desafios muito maiores que os nossos. Sem apoio de governo, de vereador, de político, nada dessas coisas que são importantes. Elas só dependeram e só se agarraram na ação e no poder de Deus, que estava disponível para elas. E sabe de uma coisa? Está também disponível da mesma quantidade de maneira para nós, nos dias de hoje. E eles triunfaram, e o triunfo foi tão grande que esse evangelho não está só aqui na nossa nação. O evangelho já está esparramado em todo o mundo. E não é só agora que nós temos tecnologia de televisão, de internet, que o evangelho não. Quando o apóstolo Paulo chegou lá na Espanha, ou melhor, antes disso, estava pregando na Ásia, e disse assim: aqueles que têm transtornado o mundo inteiro chegaram também aqui. Aquele homem bateu de Jerusalém, de Antioquia ali no estado de Israel, e cruzou a Ásia e bateu lá na Europa, de a pé, de cavalo, de navio, nas situações mais remotas, para falar do nome, para falar da salvação que ele mesmo viveu e alcançou do Senhor. O que estavam à disposição deles que os fizeram vencer? Vamos abrir a palavra do Senhor agora, um texto muito conhecido. Pode colocar para nós no telão, 2 Coríntios capítulo 10, verso 3. Aí. Porque, o apóstolo Paulo dizendo: porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim o que? Poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Verso 5: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo está falando: olha, nossas armas não são como as dos homens. Nós não andamos por aí pregando o evangelho, portando uma espada, um revólver, ou puxando na coleira um cachorro muito bravo. Nós podemos soltar ele em cima de alguém que tentar nos impedir de pregar o evangelho. Ele falou assim: não, nós somos mais poderosos do que essa. Elas são espirituais, Deus tem nos dado elas. E a igreja triunfou por essa dependência do Senhor. Nós estamos desarmados diante dos desafios que nós temos hoje. Nós estamos desarmados. Quais foram as armas que aquela igreja desenvolveu e foi tão triunfante?
Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos no capítulo 2, verso 42. Atos 2, verso 42. Queria que os irmãos abrissem nas suas Bíblias. Atos 2, verso 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Capítulo 4 agora, verso 32. Mesmo Atos 4:32. E era um coração e a alma da multidão dos que criam, um coração e uma alma. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Nada havia, pois, entre eles, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Essa igreja venceu e triunfou sobre a mais dura perseguição, mais opressora que ela já passou. Ela venceu no seu início, vivendo essa vida, desenvolvendo essas armas espirituais. Nós vamos falar delas aqui. A palavra do Senhor nos mostra, no capítulo 2 que nós lemos, no versículo 42, diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, no ensino. E eles começaram a ensinar as pessoas, os apóstolos, aquilo que o próprio Senhor Jesus falou para eles durante 3 anos e meio. Aquele ensino didático e sistemático, acordando com Jesus ali, andando com ele o dia todo, durante todo aquele tempo. Jesus ensinando eles a orar, a falar com Deus, e todas aquelas palavras, todas as pregações, as parábolas, os sermões que o Senhor Jesus pregou na presença deles, tudo que ele falava para eles, ensinando eles começaram agora a falar aquilo às pessoas. E eles começaram a ensinar aquilo para eles, e a Bíblia fala que eles se reuniram todos os dias para fazer isso. A primeira delas aqui, que fez trazer esse triunfo sobre eles, e também trará sobre a nossa vida, é o ensino, e junto com o ensino, reter, guardar a doutrina, absorver ela no nosso coração. O ensino tem um poder muito grande de trazer a pessoa à luz do conhecimento, e pela luz do conhecimento, aquela ignorância que o que fazia ela viver uma vida errada outrora, ela agora é removida dela. Ela começa agora a enxergar e ver a verdade. A igreja começou a ensinar as pessoas, e a Bíblia fala que as pessoas começaram a guardar o ensino nos seus corações. Jesus disse, quando ele foi tentado por Satanás, que estava orando e jejuando lá, Satanás disse: transforma essas pedras em pães. O senhor está com fome? Jesus disse para ele: ó, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disso viverá o homem. O ensino e guardar a doutrina foi uma das armas que fez com que essa igreja triunfasse contra toda a oposição, porque começou a se levantar todo tipo de falso ensino naquela época, e começou a chegar gente que achava que Jesus não foi crucificado mesmo, ou melhor, que ele não foi ressuscitado mesmo, e todo tipo de coisa, de argumentação começou a acontecer naquela época,
que deveriam continuar guardando o sábado, que deveriam continuar guardando as cerimônias do Velho Testamento, do judaísmo e todo tipo de filosofia. Os gnósticos começaram a adentrar, começaram a se salvar, e muitos queriam trazer as suas misturas filosóficas para dentro da igreja. Mas a Bíblia fala que a igreja guardou a doutrina que ela recebeu dos apóstolos. Meus irmãos, eles não tinham a Bíblia para abrir um culto e dizer, como eu estou dizendo aqui, abra sua Bíblia. Na sua casa você abra a sua Bíblia. As pessoas dependiam de ouvir da boca dos apóstolos o que os apóstolos ouviram com seus ouvidos da boca do Senhor Jesus. E Jesus disse para eles que não era para se preocuparem quando eles tiverem que falar tudo aquilo que ele ensinou para eles, porque o Espírito Santo ia fazer eles lembrar das palavras do Senhor Jesus. Então eles receberam dos lábios dos apóstolos o ensinamento de Deus, que Deus enviou através de Jesus Cristo, e eles guardaram aquilo no seu coração, como a verdade absoluta para as suas vidas, de como eles deveriam viver agora a nova vida que eles receberam de Deus, através da salvação em Jesus Cristo. Tristemente, tantas pessoas têm negligenciado o ensino da palavra de Deus, tanto da sua forma autodidata, que você vai para sua casa e pega a Bíblia ali e começa a ler e estudar ela, às vezes com um apoio de um bom livro, que vai te ajudar ali na interpretação. Na disposição com que a igreja tem tido de ensinar a palavra de Deus, como nós temos feito aqui aos domingos, classes repartidas, ensinamentos sólidos, o esmero dos professores. Meus irmãos, através do ensino, do entendimento, as pessoas têm andado na luz. Satanás governa onde há trevas. A palavra no original trevas usada no Novo Testamento é ignorância, é falta do saber. Sem sabedoria não tem entendimento. Sem você aprender nunca vai chegar a entendimento. Você não vai ter entendimento para discernir entre o certo e o errado, porque você acha que o mundo aí fora está perdido em pecados, e eles estão fazendo isso rindo. Sabendo na Bíblia Sagrada que Deus claramente diz que vai trazer condenação sobre esses pecados, que as pessoas estão vivendo neles. Não há neles a luz do ensino das Escrituras, do entendimento. Mas essa igreja guardou a doutrina, e quando vinham os falsos, não, aqui não entra. Aqui já tem um fundamento sólido, firme. Existe uma palavra que nós recebemos do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Nós sabemos em quem nós temos crido. Essa palavra está guardada no coração deles. E a igreja tem essa arma espiritual do ensino. Glória a Deus por isso, que o Senhor Jesus nos mandou ir por todas as nações, ensinando todas as pessoas a guardar todas as coisas que Ele falou. E nós estamos aqui, meus irmãos, por causa dessas verdades que nós temos aprendido, e que foi transmitida dos apóstolos, e a igreja tem feito isso dia após dia, ano após ano, século após século, isso tem chegado até nós. E hoje nós estamos aqui hoje fazendo a mesma coisa, ensinando e pregando a palavra do Senhor nosso Deus. E em reter essa doutrina é que nós temos obtido a nossa vitória. Foi o que a igreja fez. O inimigo da nossa alma sabe disso. Ele sabe o poder que o ensino tem. Ele sabe o poder que o ensino tem de bloquear o coração quando uma mentira, uma maldade chega na vida de uma pessoa. Ele sabe o poder que isso tem na vida de uma pessoa que está desenvolvendo a sua personalidade na sua fase de infância e pré-adolescência. Lembra que eu falei que está tentando atacar lá dentro das escolas? A igreja tem esse dever e essa arma espiritual do ensino e de fazer guardar a firme e fiel doutrina. E isso é tão poderoso e tão glorioso, meus irmãos. Quando eu vejo aqui os testemunhos às vezes dos irmãos com seus filhos, quando eu vejo a minha filha enfrentar um professor, não no sentido de desrespeito, mas com a palavra, quando ele lança sobre toda a classe ali uma inverdade, uma mentira imoral, e tenta convencer aquelas pessoas da não existência de Deus ou de uma vida imoral, ela vai, porque o que está dentro dela ensina a verdade, ela sabe, ela está firmada, ela está pronta ali para rebater o negócio quando está errado. Quando o mal sai dos lábios da pessoa, pelo conhecimento, ela já sabe dizer: isso está errado, Deus diz assim, assim, assim.
pelo ensino, pelo guardar a doutrina fielmente, por reter ela. E nós, guardando a doutrina fielmente, retendo ela, nós estamos transmitindo um legado de firmeza, de conduta, de caráter, pelo poder que essa palavra tem quando ela opera dentro de nós. Vem para essa igreja, para as escolas, e fica aqui contando quantos isopor tem daqui até o final lá, e quantas luzes tem, e não presta atenção em nada. Você será o alvo mais fácil que Satanás vai achar de destruir. Mas ele não pode contra uma igreja que guarda a firme e fiel palavra da verdade, a minha vida e a sua vida. Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, te fará um homem livre, uma mulher livre, toda ação do inimigo. E ele sabe disso, e ele sabe dessa nossa ação, dessa nossa arma. Faça isso, viva isso, o ensino, guardar, reter a doutrina. E nós vamos continuar fazendo isso, ensinando e guardando ela. Versículo 44, a segunda arma que a igreja usou aqui, do capítulo 2. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. No capítulo 4, versículo 32. E era um coração e uma alma, ou melhor, e era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. A segunda arma que nós temos, que Jesus nos ensinou, chamada unidade, junto com ela produz comunhão. O inimigo sabia disso, meus irmãos, e ele sabe da unidade do corpo de Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que nós somos membros uns dos outros, nós somos todos ligados uns aos outros. Não existe nesse mundo nenhum grupo social, nenhuma seita ou grupo de reunião secreto que se reúne com tanta unidade, com tanta comunhão como a igreja de Jesus Cristo. O inimigo da nossa alma sabe disso. Ele sabe dessa arma espiritual que nós temos, dessa unidade de propósito. Essa igreja viveu isso, o coração deles era um, a alma deles era um. A Bíblia fala que eles viviam em comunhão, assim como nós. Que maravilha. Já testifiquei disso aqui, vou testificar de novo. Acho que fez 6 anos, né, que nós estamos aqui, né? Acho que 6 anos, se eu não estiver enganado. Eu vim de outro ministério e agreguei aqui com os irmãos. E quando eu cheguei aqui, muitas pessoas se empenharam muito em fazer com que eu e a minha família se sentissem muito bem aqui. E eu me lembro muito bem, meus irmãos, que logo nos primeiros dias, as primeiras semanas foram passando, foi desenvolvendo relacionamentos com os irmãos aqui. Eu comecei a ter uma comunhão e uma alegria de estar junto com esses irmãos assim muito rápido, por causa dessa unidade que tem nos unido, por causa do corpo de Cristo. Tem irmãos aqui que se converteram nessa igreja há pouquinho tempo. Eles já vão na casa um do outro, já frequentam, já chegam aqui, se abraçam como irmãos, como uma família. Se nós escuta que um está padecendo uma necessidade, todo mundo já quer ali logo ajudar e correr e acudir. Vem cá, vem cá, vem cá. A igreja do Senhor Jesus, movida em unidade. Ontem aqui foi algo maravilhoso. Nós tivemos uma rede de casais aqui, 6:55. Caiu uma maravilhosa chuva, né, Marlene? Nossa rede era 7 horas. A chuvinha caiu 6:55. Eu até olhei no relógio e falei assim: tantos meses sem chover. E sabe o que foi maravilhoso? Nós alugou 25 mesas com cadeiras, estava tudo ali, ó, bonito. As irmãs têm aqui esse suplá, né, que esse pano bonito, cardápio em cima dos pratos, aquelas coisinhas tudo arrumadinha. E chuva cai, tchá, e mexe com as cadeiras e não vai dar para fazer ali não. E durante o culto começou, ficou esperando para ver se passava, não passa. Aí teve que colocar tudo aqui dentro. Acabou o culto, pegou esses bancos, arrastou isso tudo para cá, aqui, topou aqui tudo aqui, encheu, topou isso aqui de mesa e arrumou tudo bonitinho. As irmãs foi tudo ajudando e tal. E nós foi comer, foi conversar, foi depois da rede, né? Tava muito bom aqui.
Eu estou vendo que as pessoas estão levantando e cada mesa está ficando uma piazinha de 4 pratos e tal. Querendo ou não, cai um pouquinho de arroz para lá. Estava molhado lá fora, bate o pé sujo lá, né, de água, pisa aqui dentro. E eu estou começando a ficar preocupado. E tem aquelas pias de prato sujo dessa altura. E tem esse mundo de mesa e esses bancos cá na frente. Estou assim, meu Deus, vou sair daqui hoje meia-noite. É cedo. Pensei comigo. Até eu e mais uns 2 ou 3 e arrastei esses bancos tudo. Porque na organização estavam as irmãs, né? Mas não ia deixar elas fazer isso. Aí quando acabou, irmãos, a Rita não acabou de comer e começou um movimento espontâneo. Eu, nem a Cláudia, nem as irmãs da organização, ninguém pediu nada para ninguém. Os mesmos irmãos, as irmãs já começaram a catar os pratos, os negócios de juntar tudo. E foi todo mundo carregando mesa. Meus irmãos, eu não vou exagerar não, mas eu acho que não deu aí uns 40 minutos. Eu acho que não foi mais do que isso não. Esses bancos já estavam igual vocês encontrou eles aqui hoje, aqui, arrumadinho. Eu fiquei preocupado com os pratos, nossa, lavar essa prataiada, tudo. Pensei comigo, até lavar isso tudo, mas embora. Quando eu cheguei na cozinha lá, eu tô vendo a Duda e mais umas Duzas secando uns pião de pratos, secando já. Eu tô lá preocupado que não vai ter que lavar. Quando eu chego, ela tá secando os pratos. Eu olho na cozinha, as irmãzinhas adolescentes, e umas 3 ou 4 lá dentro, e detergente, bucha, e que a conversaiada, né? Rapidinho aqui, tudo estava tudo pronto. E eu pensei comigo, essa unidade é algo fenomenal. O poder que ela tem da igreja do Senhor Jesus Cristo. O inimigo da nossa alma sabe disso. É um exemplo muito simples que eu estou dando aqui. Da nossa unidade e propósito. Quando nós estamos orando, quando nós estamos colocando diante de Deus algo que todos juntos, unânimes, queremos alcançar e buscar da parte de Deus. E essa questão da comunhão, da proximidade que nós temos recebido, porque todos quantos receberam Jesus Cristo foram feitos por Deus. Pois todos quantos o receberam, Pois todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos agora todos o quê? Irmãos, irmãs, todos aqui, né? Uma grande família. Vocês dão glória a Deus, foi porque eu dei conta de falar o versículo, né? Mas essa verdade está entre nós e é inegável isso. Essa irmandade, né? Fico maravilhado, meus irmãos. Até constrangido. Meu aniversário aconteceu alguns dias atrás. Os irmãos mandam uma mensagem tão carinhosa. A gente às vezes fica pensando assim, os da família, né? De sangue, né, vão estar reunidos aqui, vamos dar um abraço e tal. Daqui a pouco chega uma mensagem, chega outra, chega outra, chega outra. Você vê se o telefone está cheio ali. Porque eles se sentem como eu me sinto, irmãos. Você sente aquela alegria de compartilhar, a comunhão e a unidade está em nós. Estava dentro daquela igreja, era isso. Eles eram um corpo, uma igreja só. Quando Herodes prendeu o apóstolo Pedro, a Bíblia fala que a igreja começou a orar e Deus agiu. A unidade de propósito, o inimigo da nossa alma sabe disso. Do poder que tem a unidade da igreja. Aquela igreja venceu com essa arma. Essa igreja e a igreja de Deus no mundo vai vencer com essa arma. Nós nos mantivemos unidos para a glória do Senhor nosso Deus. Nós somos um. Eu sou um com meu amado irmão aqui, com todos que estão aqui. Amém? Quantos podem louvar o Senhor por isso? Deixa eu acelerar aqui para mim não passar do tempo. Versículo 46 do capítulo 2. A terceira arma. E eles, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração. E eles perseveravam unânimes. Terceira arma que essa igreja usou e nós não podemos deixar de forma alguma, por menos, é a questão da fé deles e da constância, da perseverança, dia após dia, diante dos desafios, diante das situações que chegam diante de nós. A fé daqueles irmãos guardaram eles firmados ali, constantes, como eles deveriam viver, como nós devemos viver. O cristão não pode viver assim. Está ótimo hoje, você encontra ele, estou feliz, bom demais. Depois, não, uma constância na nossa vida, né? É igual uma escada rolante de shopping, né? Ela vai subindo, até chegar no céu.
uma constância de uma vida assim, eles viveram. A Bíblia fala que eles perseveraram juntos ali. A igreja não pode perder esse traço do seu caráter, da sua vida, essa arma espiritual na perseverança, e guardar todos os dias a nossa fé, e perseverar em guardá-la. O diabo, ele tem a sutileza de tentar vencer nós pelo cansaço, pela insistência. Foi o que ele fez com Jesus, tentou uma vez com os pães, não deu certo. Foi? Depois ele tentou de novo, ele oferecendo a fama dos reinos, também não deu certo pelo não. Tentou fazer com que ele tentasse a Deus, lá pulando lá do pináculo do templo, também não deu certo. Jesus venceu ele. Jesus venceu ele pela fé e pela constância. A todo tempo ele vinha, ele rebatia ali com a palavra. Esses irmãos perseveraram unânimes. Essa perseverança, essa constância nossa, de nos mantermos firmes no mesmo propósito, na mesma fé, fazendo com que a nossa vida seja assim, uma vida crescente na fé. Jesus disse que a nossa fé deve ser como um grão de mostarda, que é a menor semente das hortaliças, mas quando você planta ela vira uma das maiores delas, e as aves dos céus pousam. Uma fé crescente, não uma fé pequena e mirrada a vida toda, mas crescendo, crescendo, crescendo. Assim deve ser a nossa vida, com perseverança. Esses irmãos venceram por essa perseverança. O inimigo tentava tirar alguns deles. A Bíblia fala que eles pregavam com mais veemência ainda, como Pedro lá foi açoitado, né? O Senhor dá para nós mais autoridade, para nós pregar ainda mais com veemência o teu nome e testificar do Senhor. Essa perseverança deve estar na minha vida e na sua vida, meu irmão. Nós não fomos chamados a desistir, nem voltar para trás, e nem afinar diante dos desafios. Jesus disse que aquele que, quando vai construir um prédio, e ele olha, antes de construir, ele tem que calcular se ele tem material suficiente, dinheiro para começar e terminar, para que ele não comece e pare no meio do caminho, as pessoas passem e zombem dele e dizem: lá, começou, não deu conta de terminar. Isso não era um desestímulo, pensando para nós, será que eu vou dar conta? Não, era um estímulo, falando assim: você vai começar a sua caminhada, e você vai iniciar ela, e você faça força, para que você comece ela e termine ela muito bem. E a perseverança faz parte disso, do nosso início e do nosso final. Muitos de nós não tiveram um bom começo na fé cristã, mas o importante não é como começa, o importante é como nós vamos terminar ela, firmados em Jesus Cristo nosso Senhor, alcançando a coroa da justiça, no qual o Senhor tem reservado para nós. Quarto ponto, versículo 42. A palavra do Senhor diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. A oração, ela tem o poder de trazer a intervenção do céu, de Deus aqui para a terra, através da oração. Deus foi quem instituiu isso, né? Através da oração, da intercessão. Mas também é para nós, de uma forma individual, de como nós desenvolvemos um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo, através da oração. Você começa ali a conversar com Ele através da oração com Deus, e a começar ali a entregar sua vida totalmente a Ele. Você vai orando e mantendo aquela intimidade, e o poder dele passa a repousar sobre a sua vida agora, não como era no Antigo Testamento, uma vez ou outra, numa situação ou outra, num culto de domingo, num evento, num congresso, num seminário, não, mas todos os dias. Através da oração, esses irmãos desenvolveram um relacionamento íntimo e profundo com o Espírito Santo, ao ponto de eles orarem até o lugar onde eles estavam orando, o chão tremia debaixo dos pés deles, pela ação poderosa do Espírito Santo que estava na vida deles. E esse Espírito Santo dava a eles essa robustez espiritual, dava a eles essa resiliência, essa virtude e essa força, e dava a eles também a vida pura. A Bíblia fala que eles viviam uma vida e o coração deles era singelo, puro, pela essa vida de oração, no qual o Espírito Santo habitava profundamente neles. Nós não podemos abandonar isso. Nós estamos nesse propósito maravilhoso, de 40 dias de propósito. É lógico que a vida do cristão não é movida de propósitos, de tempos e tempos, mas de uma constância. A Bíblia diz que eles se reuniam para orar juntos. Eles estavam sempre no templo fazendo isso. Essa arma da oração e da comunhão com Deus guardou os corações deles de pecarem contra Deus, de viverem, de serem contaminados com esse mundo. E a mesma arma que guarda a minha vida e a sua vida nos dias de hoje, que tem nos preservado, essa comunhão com o Espírito Santo que não nos deixa
macular nossas vestes. E quando isso acontece, esse mesmo Espírito é o responsável de nos levar. Quando vem, nós permitimos a mácula na nossa vida espiritual, falhando contra Deus nos sentimentos, nos pensamentos, nas ações, de nos conduzir a um lugar de arrependimento e clamando ali pela ação do sangue de Jesus Cristo, recebendo dele o perdão e a restauração da nossa vida. E nós seguimos a nossa caminhada firme no Senhor Jesus Cristo. A oração é essa arma poderosa e essa comunhão com Deus que esses discípulos desenvolveram ali, que essa igreja do primeiro século desenvolveu. E o quinto e último, versículo 43 do capítulo 4. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia uma abundante graça. Através da pregação do Evangelho, com intrepidez. O que é intrepidez? É um desejo intencional no coração de fazer isso. Através dessa pregação do Evangelho, aquela igreja foi vencendo a oposição do inimigo. Como? Ela foi ganhando eles para Jesus Cristo. Quem estava consentindo com a morte de Estevão, um fiel servo do Senhor Jesus? Paulo. Centuriões romanos se converteram, senadores do estado se converteram, várias pessoas, e a Bíblia fala que multidões de pessoas começaram a converter-se, e o povo foi só aumentando, crescendo, a igreja foi só expandindo. Era igual massa de bolo com fermento, né? Quanto mais eles batiam nela, mas ela crescia, porque eles não pararam momento algum de anunciar as verdades do Senhor Jesus Cristo. E dia após dia a palavra do Senhor diz que Deus ia acrescentando as pessoas que iam sendo salvas à igreja. E aquele que era um perseguidor, que era um sanguinário, que queria ver o mal da igreja do Senhor Jesus, estava se convertendo agora. Não foi o que Jesus falou com o apóstolo Paulo quando ele se converteu? Você pode pensar assim, ninguém pregou para ele, foi o próprio Jesus que converteu ele. O que Jesus falou para ele quando ele se converteu? Dura coisa te é, ó apóstolo, ó Saulo, recalcitares contra o quê? Os aguilhões. O que você acha que aquele homem sentiu quando Estevão, um homem piedoso e fiel ao Senhor, foi emparedado pelos os judeus ali? A Bíblia fala que eles pegaram em pedras para matá-lo ali a pedradas. E a palavra do Senhor diz que o rosto daquele homem foi assim? Foi convertido em rosto como se fosse um anjo. E ele orava ao Senhor. Capítulo 6, 7 de Atos. Deixa eu localizar aqui. Capítulo 6. Versículo 15. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Eles não podiam resistir ao espírito que ele falava. Capítulo 7. Versículo 54. Diz assim: ouvindo eles isso, enfureceram, depois que ele testificou de Jesus da salvação, enfureceram-se em seu coração e rangiram os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos do céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à mão direita de Deus. E eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas vestes aos pés de um jovem chamado
Saulo e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito, e pondo-se de joelhos clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E tendo dito isso, adormeceu. O que você acha que passou no coração de Paulo quando ele ouviu isso? Qualquer outro homem, debaixo dessa mesma sentença, amaldiçoaria os seus executores com as piores palavras. E o Senhor está dizendo: Pai, perdoa eles. Estou vendo os céus abertos, Jesus à direita do Pai. O Evangelho está sendo pregado ao coração daquele homem, por essa intrepidez de falar de Jesus Cristo. E também essa nossa arma, das 5 que eu citei aqui: o ensino da palavra de Deus, que é reter a doutrina, a unidade e a comunhão, a fé e a constância, as orações e a comunhão com Deus, e a propagação do Evangelho com intrepidez. Essas armas estão também sobre as nossas vidas nos dias de hoje. E como aquela igreja triunfou, nós também vamos, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei de que formas nós vamos vencê-los, como Deus irá fazer, trazer as nossas vitórias. Eu sei que Ele fez com que a igreja fosse triunfante, das maneiras às vezes que eles nem esperavam, nem nós, o nosso olhar humano e racional. Mas Ele nos garantiu a vitória, Ele mesmo vencendo sobre as tribulações e as perseguições desse mundo. Ele disse: eu tenho de bom ânimo, meus filhos, eu venci esse mundo, a vitória é minha. E 1 Coríntios capítulo 15, verso 57 diz: graças a Deus que nós temos a vitória por meio de Jesus Cristo.